Boa tarde, presidente Paim, senador Paim. Boa tarde, senadores, colegas de mesa, senhoras e senhores. Basicamente, a exposição do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional se concentrará na questão da dívida ativa da União e da sonegação fiscal. Nós temos um estudo que preparamos, de autoria inclusive do expert Luiz Alberto dos Santos, que se faz presente, que nós requeremos desde já a juntada, mas para não cansá-los, vamos objetivamente aos dados. Inicialmente, de forma didática, eu devo dizer que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela tem dupla vinculação. Ela é vinculada administrativamente ao Ministério da Fazenda e técnico e juridicamente à Advocacia-Geral da União. Então, a PGFN, ela tanto se insere na esfera da administração tributária, como também da advocacia pública, em particular, a Advocacia Pública Federal. E a Constituição, ela deu à PGFN a atribuição privativa de cobrar a dívida ativa da União. Hoje, a dívida ativa da União tem um estoque superior a 1.800 bilhões. São quase 2 trilhões de reais em estoque de dívida ativa. É um número impressionante. Dentro desses quase 2 trilhões, nós temos a dívida previdenciária, que é cobrada também pela PGFN. A dívida previdenciária, só a previdenciária, ela já está em quase R$500 bilhão. Nós estamos falando de mais de 400 milhões de reais apenas de dívidas previdenciárias, de créditos previdenciários que a União tem. A par dessa questão da dívida ativa da União, que é trilionária, nós temos também o problema grave em nosso país da sonegação fiscal. Existe o placar diário do Simprofaz, o sonegômetro, que foi um estudo científico que nós fizemos com base em estudos internacionais, os mais renomados do mundo, acerca de sonegação, e aplicamos a base de dados da Receita Federal, das receitas estaduais, municipais, enfim, coligimos dados dos principais tributos nacionais, e nós podemos concluir de forma tímida, porque os principais experts consideram os números do Simprofaz tímidos, que anualmente nós temos tido já há anos algo em torno de R$500 bilhão de sonegação, ou seja, além da dívida ativa trilionária, nós ainda temos anualmente pelo menos 500 bilhões de reais sonegados. Esse de todos os impostos arrecadados pela União? A dívida ativa tributária da União, sim, senador, está em mais de 1,8 trilhão. A sonegação fiscal já é um apanhado nacional, leva em conta dados das receitas federal, das estaduais e também municipais. A sonegação é um dado nacional. A atuação da PGFN do ano passado para cá está focada mais ainda nos grandes, porque já vinha há muito tempo focando a cobrança da dívida dos maiores devedores. Por quê? Nós percebemos que uma pequena parcela de devedores concentrava em suas mãos um estoque gigantesco de dívida. Um número elevadíssimo de pequenos devedores concentrava um pequeno percentual dessa dívida, por óbvio. Então, focamos já há mais de década o trabalho em cima dos grandes devedores, na cobrança dos grandes. E do ano passado para cá, mais ainda, na medida em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o órgão oficial responsável pela cobrança, decidiu priorizar a cobrança apenas das dívidas superiores a R$1 milhão. Ou seja, a nossa atuação em juízo é para cobrar dívidas superiores a R$1 milhão, ou seja, atacar os grandes. Das previdenciárias em particular, ou seja, desses mais de 400 milhões, apenas para ilustrar, nós temos dados oficiais para comprovar que 3% dos devedores concentram em suas mãos 2/3 do estoque da dívida. Ou seja, apenas 3%, os 3% maiores devedores, concentram em suas mãos quase a totalidade da dívida. Então, esse é o foco da Procuradoria da Fazenda Nacional. Não é cobrar o pequeno, não é incomodar o pequeno devedor, que também tem de ser incomodado, mas para concentrar esforço e ter mais eficiência no retorno para os cofres públicos, a atuação em cima dos grandes. Nós temos denunciado o Simprofaz, já há uns 4 anos, através do sonegômetro, que existe um sucateamento deliberado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma estrutura precária,
não tem quadro de servidores, existe 0,6, 0,7 servidor por procurador, ou seja, o procurador não tem quem faça consulta de dívida, localização do devedor, porque quando nós ajuizamos uma execução fiscal, nós precisamos localizar o devedor para citá-lo judicialmente, para que na sequência possamos discutir os seus bens. Nós não temos quem procure o devedor quando ele não é encontrado e nem na sequência quem procure os seus bens. Além dos sistemas informatizados de dívida que são obsoletos, as condições materiais cada vez mais precárias, não se compreende como um órgão que dá um retorno 800 vezes maior do que o valor investido, por dados oficiais, encontra-se cada vez mais nessa situação. E o Simprofaz denuncia que esse sucateamento é deliberado, justamente para que os grandes, os poderosos que financiam ilegalmente campanhas e que só negam, não sejam responsabilizados. Então, essa desestruturação óbvia e deliberada da Procuradoria, ela tem endereço certo: proteger os grandes, os poderosos, ou seja, fazer com que esse estoque gigantesco de dívida tributária e também previdenciária não seja cobrado. Ao longo do seu depoimento, doutor Aquino, o senhor poderá revelar os nomes desses sonegadores poderosos? Sim, os dados dos maiores devedores, inclusive, senador Lazier, eles são públicos. No site da PGFN, o site oficial dentro do Ministério da Fazenda, pgfn.fazenda.gov.br, nós temos ali como pesquisar todos os devedores, os maiores devedores do Brasil. Tem que também como fazer a pesquisa por estado, por setor, por município. Então, esses dados são públicos, está à nossa disposição aqui na internet, na rede pública, e nós temos... E coincide que são financiadores de campanha? Sim, inclusive há muitos dos que participaram da Lava Jato que são grandes devedores também. Perfeito. Sim, vou na sequência. Então, um órgão no qual se investe pouco e que retorna 800 vezes por dados oficiais, cada vez mais sucateado, é muito estranho. Mais estranho ainda que o orçamento do ano passado tenha sido reduzido em torno de 20% para o orçamento desse ano. Ou seja, um órgão que já estava em situação precária, combalido, sem ter condições de cobrar os grandes, ainda teve o seu orçamento para esse ano ainda mais reduzido, significativamente reduzido. A Procuradoria não tem mais condições de trabalhar. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está sendo paralisada. Agrava-se. Metade do orçamento diminuído para esse ano já foi contingenciado. Então, a situação da Procuradoria é extremamente grave, a ponto de, no final do ano passado, algumas unidades, país afora, já estarem sendo extintas. Enquanto se investe muito no judiciário, porque tem autonomia financeira e consegue interiorizar, etc., se estruturar, ao contrário, as procuradorias, Brasil afora pelo interior, estão sendo fechadas. Nós já temos poucas, se comparadas à quantidade de varas federais perante as quais oficiamos. Ainda as poucas que temos estão sendo fechadas por falta de condições de manter. Um dado grave é que existe um projeto hoje, dentro do Ministério da Fazenda, para fechar, inclusive, a maior seccional do país, que é Osasco, que tem o terceiro maior estoque de dívida do Brasil. Osasco só perde para o Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ganha de todos os outros estados. Mas Osasco é sede do Bradesco, é sede da Azul, é sede de várias outras empresas grandes que têm dívidas enormes, de parte do Santander também. Então, o bom trabalho que é feito pelos procuradores de Osasco, concentrado nesses grandes devedores, que Osasco acaba sendo sede de empresas muito fortes, de contribuintes que devem muito, Osasco agora corre risco de fechar por falta de verba também, e, enfim, de acordo com esse sucateamento. Qual é o orçamento da Procuradoria de 2017? Valor. Eu não tenho de cabeça, mas, se eu não me engano, baixou de 480 milhões para 380 milhões. Aí tem 50% contingenciado. Exato. Depois dessa diminuição, já tem 47% contingenciado. É para acabar. É para acabar a Procuradoria, exatamente. Agora, nessa linha, senador, de acabar com a Procuradoria, nós já percebemos, isso está ficando cada vez mais claro, é que existe um intuito óbvio de privatizar a dívida ativa da União. Embora a Constituição diga que essa cobrança é privativa da PGFN,
Existem 1000 manobras, inclusive várias proposições legislativas que tramitam aqui no Congresso Nacional, no sentido de ceder, securitizar, entre outras terminologias mais, que se dá para, no fundo, terceirizar e privatizar mesmo a dívida ativa da União. Mundo afora, principalmente nos países desenvolvidos, a cobrança da dívida ativa, assim como está na nossa Constituição, é a expressão do poder de império do Estado. É uma atuação eminentemente pública e da esfera estatal, da esfera manifestação do poder de império mesmo. Ao contrário, no Brasil, tudo está sendo feito para destruir a Procuradoria, para que em breve nós possamos privatizar essa dívida. E os bancos privatizaram, inclusive, para o sistema financeiro. E os bancos são grandes devedores da União. Ou seja, nós privatizaremos a dívida ativa da União, nós cederemos a dívida ativa da União para que os grandes devedores cobrem a dívida ativa da União. Se o trabalho... Cobrar deles mesmos. Exato, eles vão cobrar deles mesmos, ou seja, não vão cobrar deles mesmos. Então, voltaremos a antes, quando a Procuradoria não tinha um trabalho especializado de cobrar os grandes, e esse trabalho da Procuradoria tem incomodado muitos grandes, tanto que está sofrendo essa retaliação, inclusive orçamentária, duplamente feita de diminuição e de contingenciamento, para que ela não tenha mais condições de operar e seja privatizada para os próprios devedores. E voltemos a cobrar apenas dos pequenos, dos microempresários, enfim, das pessoas físicas. Mais um exemplo que eu daria para os senhores acabou de ocorrer. Estava marcado para o mesmo horário, mas em 5 minutos eles resolveram de forma relâmpago, inclusive sem o parecer sequer publicado no site oficial aqui da Casa. Estava marcado para o mesmo horário dessa CPI, a Comissão Mista da Medida Provisória 766 de 2016 sobre o Programa de Regularização Tributária, vulgarmente conhecido como Refis. Né, concedendo descontos nas multas, nos juros, nos encargos, enfim, da dívida pública e da dívida ativa da União. Esse tipo de prática, de tempos em tempos, de conceder descontos às dívidas, é extremamente nocivo. Essa prática é extremamente nociva, porque o devedor ele sabe que se ele não pagar hoje, dentro em breve, e muito breve, ele terá uma benesse do governo, uma benesse oficial, com um programa de financiamento, de parcelamento, enfim, que dá descontos, praticamente, às vezes de 100% de juros, multa, encargo legal. Juros, multas e encargos são essenciais para que o devedor que não paga em dia seja compelido a fazê-lo, para que ele possa pagar em dia. Se ele paga em dia, ok, mas se ele não paga em dia, ele tem incidência de multa em juros. Agora, se eu for concluir, senador, por favor, esse aspecto. Se ele não paga em dia... Não, eu só queria aproveitar esse gancho nessa colocação que é interessante. Essa medida 766, ela prevê desconto só para a iniciativa privada, a pessoa física que talvez poderia até ser beneficiado, porque até tem muitos deles que não têm condição de pagar, no entanto não tem esse benefício. Por exemplo, se eu não me falha a memória, a 66, se você for pagar à vista, você tem 90% de desconto. Né? Então, quer dizer, paga só 10% da dívida, as privadas, e a pessoa física não. O máximo que ele pode fazer é parcelar até 10 anos e tal. Então, quer dizer, é horrível. Obrigado, senador. Isso é extremamente nocivo, realmente. E o devedor, como eu estava dizendo, sabendo que ele não tem punição, ele não precisa mais pagar em dia. Porque só paga em dia quem tem medo de ser punido. Se ele não pagando em dia terá benesse, para que ele vai pagar em dia? Inclusive, eu, na minha atuação prática lá em Florianópolis, junto aos colegas que atuam nos grandes devedores, tivemos um caso de um grande devedor que disse isso abertamente. Ele falou, eu estava com uma situação de descapitalização, precisava investir na empresa, declarei o meu tributo, ou seja, não cometeu crime, mas não paguei. Ele se capitalizou com o dinheiro do povo, com o dinheiro do tributo, porque é melhor do que pegar dinheiro no banco com as instituições financeiras. Então, ele esperou o próximo refis, aderiu ao refis, mas durante esse tempo ele tinha o tributo dele declarado, ou seja, ele não tinha sonegado, não tinha cometido crime, estava apenas inadimplente, teve o perdão das multas, dos juros com o refis seguinte e voltou a essa situação. Mas eu acho que nesse particular a questão é mais grave, isso que ocorreu hoje aqui nessa MP 766. Porque em um país sério, considero eu, um devedor, um grande devedor, nem sequer votaria uma medida dessa sendo parlamentar. No Brasil, nós acabamos de ver, e recém foi aprovado, um parlamentar que é grande devedor,
deve 67 milhões de reais, ter sido designado, é da base do governo, do partido do governo, ter sido designado para ser o relator da MP 766. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado, quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Deve 67 milhões e foi o relator da medida que deu anistia, é isso? Exatamente, presidente Paim. Aí também não dá. Presidente, mas para acrescentar mais, e votou no golpe, viu? Só para complementar, da onde originou tudo isso. 766. Do Refis é 766. 766. Acabou de ser aprovado, o relatório acabou de ser aprovado aqui na comissão mista. A comissão mista aqui, no final do corredor, do outro lado, na outra ala, na sequência aqui do corredor. Acabou de ser aprovado. O relator é o sonegador. É um grande devedor. Inclusive os dados que eu estou trazendo, senadores, inclusive os dados que eu estou trazendo, eles foram publicados, eles foram tornados públicos na segunda-feira da semana passada, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, via PGFN, porque os dados, como eu disse no início, são públicos, estão no site oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá estão os dados de que esse parlamentar deve mais de 67 milhões. São dados públicos, à disposição na internet de qualquer cidadão. E a Folha de São Paulo denunciou isso na segunda-feira da semana passada, em matéria muito interessante. Mesmo assim, o governo anuiu que ele continuasse como relator e tem toda uma situação por trás, nos bastidores, de permitir que um programa de parcelamento, que inicialmente não deveria nem existir, porque prestigia o mal pagador em detrimento do bom pagador, o trabalhador, por exemplo, ele não tem nem como não pagar, ele já é descontado na fonte, já tem descontado na fonte seu imposto sobre a renda. O trabalhador também, o pouco que ele recebe do seu salário, ele gasta com bens indispensáveis à subsistência, que são severamente tributados, porque no Brasil a tributação incide sobretudo sobre o consumo, ao contrário dos países desenvolvidos. Então aqui o trabalhador, o assalariado, ele já é bem penalizado no dia a dia. Então, esse pequenino não tem nem como parcelar, porque ele não tem nem como dever. O grande, ele deve, ele se vale do parcelamento, e o governo enviou a SMP 766 com esses parcelamentos já com vantagens. Não fossem essas vantagens suficientes, é designado o relator um grande devedor, e esse grande devedor, o que acaba de apresentar no seu relatório que foi aprovado por unanimidade? Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, um grande devedor acabou de apresentar um relatório para anistiar as suas próprias dívidas em multas, juros, encargos. Ou seja, 99%? 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. E mais um detalhe, o parecer não estava nem publicado no site ainda aqui do Congresso. Votaram o parecer sem que naquele momento tivesse publicado o parecer que estava sendo votado. Então, essa situação é extremamente grave. Eu imagino que num país sério, um parlamentar desse nem sequer participasse da votação. Aqui ele participa e o governo anui que ele diga qual é o texto que será submetido à aprovação. Nós precisamos levantar quais são os senadores que têm dívidas pendentes, não é? Exatamente. Nessa reportagem, senador, publicado na Folha semana passada, na segunda-feira, se me permite, existe um levantamento dizendo que são 3 bilhões de reais apenas de dívidas de parlamentares aqui. Apenas deputados federais e senadores devem um total de 3 bilhões. Os parlamentares, fora o grande capital que eles representam. Ou seja, estão legislando em causa própria. Exatamente. Fazendo lei para beneficiar as próprias dívidas, para anistiar, para extinguir as próprias dívidas. Exato. Então, apenas para fazer essa denúncia também, gostaria de dizer que estão usando dinheiro do povo para financiar os seus próprios benefícios. Enfim, existe dinheiro, existe muito dinheiro, existe um órgão responsabilizado pela cobrança, sucateado e cada vez mais sucateado, porque não há interesse do governo que esse dinheiro seja cobrado. E existe ainda
essas benesses todas. Ou seja, fazer reforma da Previdência, dizendo que a conta, mais uma vez, tem que ser paga pelo trabalhador, existindo um montante trilionário de recursos disponíveis, é muito delicado. Quando os próprios parlamentares, no dia da primeira reunião aqui da CPI da Previdência, aprovam uma anistia para as suas próprias dívidas. Ou seja, o financiamento da reforma da Previdência será mais uma vez colocado na conta do trabalhador e os parlamentares seguem se auto-anistiando. Bom, por fim, presidente, já que já tocou o sino aí do meu tempo, eu requeiro a juntada, então, dos nossos documentos, do estudo que fizemos, e agradeço pela participação e parabenizo também pela luta aqui, denunciando essas graves questões relativas à Previdência e aos recursos públicos no país. Muito Obrigado, bem, senador. senhor Aquiles Linhares, do Campos Frias, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofras.